Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Olá, bem-vindos, que bom contar com você neste momento. Estamos aqui no Parque Municipal de Panambi, Rio Grande do Sul. Em meio a esse tempo de incertezas e pandemia que ainda vivemos, quero acolher e saudá-lo com as palavras de Neemias, capítulo 8, verso 10, e 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 4 e 10, que dizem: não fiquem tristes, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Você já se perguntou qual é o meu propósito na vida? O que é uma vida correta ou o que é uma vida boa? Por que há tanta coisa errada em nosso mundo? O que posso fazer para ajudar a endireitá-lo, se é que isso é possível? Essas são algumas das grandes questões que todos esperamos responder, e qualquer mudança duradoura na vida começará quando acharmos a resposta certa para tais perguntas. Uma resposta, claro, diferente da que temos dado ou recebido cotidianamente. Entre as inúmeras ideias que a gente considera válidas, nobres ou mesmo belas, elas são provenientes do cristianismo, você sabia? Por isso, se você quer ter certeza de que está desenvolvendo respostas sadias e ponderadas aos questionamentos mais profundos da vida, você precisa se familiarizar com a essência do cristianismo. Veja que a melhor maneira de fazer isso é olharmos para Jesus Cristo e vermos como ele falava de si mesmo e de seus propósitos às pessoas que encontrava e como a vida delas foram transformadas pelas respostas dele aos questionamentos que tinham.
Quero convidá-lo para ouvir uma música primeiramente e em seguida ouvirmos a leitura de João capítulo 1, versículo 43 a 51. Vamos lá. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: "Venha, siga-me." Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse: "Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré." Natanael perguntou: "Nazaré? Você está brincando." Mas Filipe insistiu: "Venha, veja você mesmo." Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: "Aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade." Natanael estranhou: "De onde tirou essa ideia? Você não me conhece." Jesus respondeu: "Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira." Natanael exclamou: "Rabi, o Senhor é Filho de Deus, o Rei de Israel." Jesus disse: "Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem." Esse encontro de Jesus com Natanael, ele é bem familiar, reflete a postura cética de muitas pessoas, inclusive entre nós cristãos. A melhor maneira de encontrarmos as respostas aos nossos principais questionamentos é justamente conhecer Jesus Cristo e aquilo que Ele ensinou. Talvez você tenha se perguntado, ou talvez a sua dúvida seja justamente como eu posso encontrar ou conhecer Jesus Cristo? Como posso ser transformado com aquelas testemunhas oculares da época de Jesus? Veja que a melhor forma de descobrirmos a graça e o poder transformador de Jesus é olhar para o que Ele realizou nos primeiros acontecimentos da sua vida. No nascimento, por exemplo, nas últimas horas que Ele passou com os discípulos, na morte, na cruz e na ressurreição e também na ascensão. Conhecer estes fatos e o seu propósito vai nos levar a um encontro verdadeiro e transformador de vida com Ele como sendo então Redentor e Salvador. Este encontro de Jesus com Natanael aconteceu em um momento decisivo da história do pensamento. Os gregos acreditavam que o universo obedecia a uma ordem racional e moral. E a essa ordem da natureza se denominavam logos. Para eles, o sentido da vida era contemplar e discernir essa ordem do mundo. E João toma o verbo grego logos e diz que este logos, o verbo, é Jesus Cristo agora encarnado, o próprio Filho de Deus.
E essa declaração caiu como uma bomba sobre o mundo dos filósofos da antiguidade. João ele afirma haver um telos, ou seja, um propósito na vida de cada pessoa, algo para o que nós fomos criados, que devemos então reconhecer e honrar a fim de vivermos bem e com liberdade. O mundo, claro, não é simplesmente o produto de forças aleatórias, como muitos ainda acreditam hoje. Ao invés disso, a Bíblia insiste em que o sentido da vida não é um princípio ou algum tipo de estrutura racional abstrata, mas uma pessoa, um ser humano individual que caminhou sobre esta terra. Isto soa como talvez louco ou uma espécie de insanidade para muitas pessoas, mas levou uma verdadeira revolução. Veja que se o cristianismo é verdadeiro, a vida não se encontra fundamentalmente na contemplação filosófica ou na própria ciência, por mais importante que elas sejam para nós. O que deixaria, claro, de fora, se isso fosse possível, a maior parte das pessoas no mundo. As respostas para os principais questionamentos da vida estão numa pessoa passível de ser conhecida em um relacionamento, acessível inclusive a qualquer pessoa, em qualquer lugar, para pessoas de qualquer formação. Vemos isso através, por exemplo, da relação de Jesus com um grupo de estudantes, conforme relata João aqui no capítulo 1, principalmente estudantes de João Batista. Veja que André, irmão de Pedro, Filipe e Natanael, eles têm um encontro agora com Jesus Cristo, aquele que João Batista falava e ensinava sobre ele até então para os seus discípulos. Alguns destes, claro, já acreditavam sobre o que o seu mestre vinha ensinando sobre o Messias que viria, aquele João que chamou então Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Veja que outros, claro, como Natanael, ele ainda se mostrava cético, pelo menos até a ocasião de seu encontro com Jesus. Um personagem tão peculiar deste encontro de Jesus, relatado por João no capítulo 1, é com Natanael. Veja que Natanael, quando soube que Jesus era um mestre rabino, que tinha as respostas para os grandes questionamentos da sua época, que era de Nazaré, ele então age em um tom debochado, dizendo, de Nazaré? Natanael ele não era de Jerusalém, mas de uma região chamada Galiléia. Nisso ele sentia-se no direito de menosprezar Nazaré. Um local, claro, da Galiléia, considerado ainda mais atrasado e primitivo do que a Galiléia, do qual era a cidade dele. Sempre existem as pessoas inteligentes, as pessoas certas e as outras, não é verdade? É para você mostrar que é igual às pessoas inteligentes e certas, você precisa revirar os olhos com um tom de snob para mostrar que você é melhor do que aqueles lugares ou pessoas inferiores que são mencionadas numa conversa. Isso é típico de cada um e cada uma de nós. Você pode reparar isso nas conversas diárias. Natanael ele não podia acreditar que alguém de Nazaré tivesse as respostas para os grandes questionamentos do seu tempo. Ele justamente pergunta, ele é de onde? Nazaré? E os seus olhos então viram. Ele vem de lá mesmo? Pergunta Natanael. Provavelmente Natanael esperava algo melhor vindo de Jerusalém e não de Nazaré. Por acaso, essa é a sua visão do cristianismo ou de alguém que você conhece? Hoje muitos veem o cristianismo como Natanael via Nazaré. As pessoas adoram virar os olhos ante a ideia do cristianismo e suas afirmações acerca de quem é Jesus, do que ele fez e pode fazer. Se a sua atitude é de esnobar o cristianismo, você tem dois problemas. Primeiro, essa atitude ela é mortal, pois elimina a possibilidade de resolver os problemas e de desenvolver relacionamentos. E nós precisamos de ambos para uma vida boa. Veja que o hábito de virar os olhos é um sinal de advertência de que um relacionamento enfrenta sérios problemas. Os terapeutas matrimoniais, eles tentam inclusive identificar essa atitude por indicar desprezo pelo outro. Nada é mais fatal para a sabedoria
e os bons relacionamentos do que rejeitar determinadas ideias ou pessoas por inteiro. O segundo problema que você tem se você esnoba o cristianismo pelo seu histórico é que quem despreza o cristianismo, ele corta a principal raiz viva dos conceitos e valores essenciais da humanidade. Veja que o cristianismo deu origem à ideia de que você deveria amar seus inimigos, não matá-los. Ainda, o conceito de que cada ser humano, independente do seu talento, riqueza, raça ou gênero, é feito à imagem pessoal de Deus e, portanto, digna de direitos. Quando você ouve falar de direitos humanos, você naturalmente deveria se reportar para o contexto histórico e aquilo que fundamenta os direitos humanos essenciais, que é o cristianismo. Sem o ensino do cristianismo de que, por exemplo, o Logos é uma pessoa, Jesus Cristo, a filosofia dos direitos humanos jamais teria se estabelecido. Você sabia disso? Veja que o dever de cuidar dos pobres, por exemplo, é outra visão proveniente do cristianismo. Os ensinamentos, então, do cristianismo revolucionaram a Europa pré-cristã, pagã, dando ênfase à dignidade da pessoa, à primazia do amor, inclusive amor pelos inimigos e ao cuidado dos pobres e dos órfãos. Talvez você ache interessante que essas ideias sejam provenientes da Bíblia e que possa acreditar nelas sem crer no cristianismo. Claro, muitas pessoas fazem isso, inclusive pessoas não cristãs, mas essa é uma visão limitada e falha. Por quê? Você deveria justamente incluir e buscar saber que antes da cultura cristã e da revelação bíblica, claro, haviam muitas formas culturais de se viver que nós condenamos e que a Bíblia ajuda a mudar essa visão e que as pessoas atualmente, em contexto de países democráticos, lutam para que esses direitos e estas liberdades possam ser implementadas. Inclusive a questão do racismo. Existe toda uma luta histórica clara vinda da vertente do ensinamento bíblico cristão. Você sabia disso? Então, a essência que diferencia o cristianismo dos demais meios religiosos, organizações religiosas em geral e formas de pensamento é bem básico. Todas as religiões dizem que se você quer se encontrar com Deus, você precisa fazer alguma coisa, enquanto já o cristianismo diz exatamente o oposto. Ele vai dizer não, você não precisa fazer nada, até porque você não pode fazer nada para se achegar a Deus. Jesus Cristo veio em seu lugar fazer o que você não podia e não pode fazer por conta própria. Pense nisso, repare bem o movimento religioso, não importa qual, e compare com a essência do cristianismo e você vai ver esta grande diferença essencial e é algo que justamente a maioria das pessoas não religiosas, ditas não religiosas, buscam em sua vida, cultivar uma forma de espiritualidade que é de essência cristã. Mas ao mesmo tempo, claro, elas estão negando o cristianismo porque elas têm uma visão da fé cristã equivocada. Por causa, claro, de muitas pessoas, porque a gente confunde a essência do cristianismo com formas de viver o cristianismo que é equivocado. Agora, seguindo adiante, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você reconhece a fonte de muitas de suas convicções, com certeza, não é verdade? Agora, por que então abraçar apenas parte do ensinamento cristão sem aceitar a parte que explica e fundamenta o que o torna coerente? Pare e pense nessa questão. Veja, não seja como Natanael no texto que a gente acabou de ouvir a leitura. Não permita que a convicção de que o cristianismo está defasado ou é intelectualmente simplório venha a cegá-lo para o que ele tem a oferecer de verdade. Atente para o seu orgulho e preconceito. Como vimos, o primeiro problema de Natanael é o do orgulho e o do desdém. Mas tem uma outra coisa que nos chama a atenção nesse encontro de Jesus com Natanael. É que Natanael ele ainda demonstra uma profunda necessidade espiritual. Ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No primeiro momento ele pergunta isso para o Filipe. Contudo, instantes depois ele afirma, Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que a partir desse momento que Jesus oferece evidências confiáveis de quem era Jesus, Natanael muda de postura. Só pelo fato de que Jesus disse que viu Natanael sentado debaixo de uma figueira, ele já reconhece agora Jesus então como o Rei de Israel, como o Messias. O que geralmente podemos saber é que sobre afirmações clamorosas e públicas de ceticismo, há muita busca espiritual velada. Isso era o coração de Natanael e de muitas pessoas no atual tempo em que vivemos. Veja que o melhor lugar para um descrente buscar pelas respostas para os questionamentos fundamentais da vida é no cristianismo, é na essência do cristianismo, que é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Como cristãos, inclusive, a gente precisa ajudar os descrentes a procurarem Jesus de Nazaré, como diria Natanael, por respostas concretas e lógicas. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas estão insatisfeitas com as respostas que têm ouvido nas escolas e através dos livros. Como Natanael, cada pessoa pode começar a investigar Jesus sem fazer grandes alardes. Existem muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. Por exemplo, eu recomendo você estudar a biografia de C.S. Lewis, por exemplo. Considere ainda o seguinte: se Deus não existisse, qualquer visão sobre justiça social e apenas seria isso uma questão de opinião pessoal. Você não pode determinar, por exemplo, se alguém é bom ou ruim, a menos que você admita que existe um telos, um propósito na vida de cada pessoa e de toda a humanidade. Eu quero dar um exemplo aqui para você. Com base em que, por exemplo, você pode afirmar que um celular é bom ou ruim? Como é que você usa critérios para isso? Primeiro, você precisa conhecer qual é o propósito de um celular, não é verdade? E geralmente a gente olha os manuais. Hoje não precisamos mais, porque a gente conhece o que é um celular e qual é o seu propósito de existir. Agora, se eu tentar martelar um prego com o meu celular e ele quebrar, devo me queixar de que tenho um celular ruim? Sim ou não? Claro que não. Ele não foi feito para martelar pregos. Não é esse o propósito de um celular. O propósito dele é me conectar com as pessoas. O mesmo princípio, então, deve ser aplicado a toda a humanidade. Como dizer que alguém é bom ou mal sem saber para que essa pessoa foi criada ou qual o seu propósito na vida? Veja que se você não crê em Deus e admite que os seres humanos não foram criados para um objetivo específico, logo, você nunca mais deveria falar em pessoas boas ou más, porque não existe. Se você acredita que não temos nenhum propósito e julga que alguém esteja fazendo algo errado, está sendo incoerente e desonesto. Agora, se você, como Natanael, estiver disposto a reconhecer sua profunda necessidade de descobrir respostas melhores, e se você concorda em parar de virar os olhos para o cristianismo, eu sugiro a você que pense em Jesus de Nazaré. Considere as ideias que lá estão na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, a qual transformou o mundo, e que não há um bom motivo para não fazê-lo. Você não acha? O terceiro e último aspecto da história de Natanael com esse encontro com Jesus Cristo a considerarmos é com relação a duas coisas que Jesus lhe disse que satisfaria sua necessidade. Veja, Jesus ele se refere a Natanael como um israelita em quem não há fingimento. Jesus ele vê a essência cética, inclusive, de Natanael e ele sabe ser gentil com essa pessoa, algo que nós somos chamados a também fazermos com pessoas que não creem, que duvidam. Nós devemos ajudá-las a vir até a fonte verdadeira, a descobrir a verdadeira resposta para as perguntas essenciais que elas fazem então. Veja que o fato de Jesus lhe conhecer tão bem o surpreende. Natanael fica espantado, encantado e emotivado a ir ao encontro de Jesus, declarar que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o Rei de Israel. Em um momento, então, vemos ali que Natanael se mostra cético demais e, num instante, ele estava pronto para crer, para seguir a Jesus.
Só que Jesus ele pede calma para Natanael, pois ainda ele não tinha entendido quem era realmente Jesus Cristo. Jesus ele não se opõe, claro, às pessoas que pensam. Na verdade, Jesus ele insiste em Natanael pensar ainda um pouco mais sobre a vida, sobre o sentido da vida e, inclusive, sobre a fonte da vida. Se você for cético em relação ao cristianismo, sugiro que você chegue a um equilíbrio. Primeiro, manter-se cético para sempre é moralmente prejudicial. Considere isso. Por quê? Render-se depressa demais também é o primeiro conceito que você imagina que possa solucionar suas necessidades emocionais, não vai responder nenhuma questão final. Por isso, não basta voltar-se rápido demais para o cristianismo de uma forma que você queira que ele resolva e satisfaça alguma das suas necessidades emergenciais. O cristianismo não é um bem de consumo. Logo, a segunda coisa que tu precisa considerar é que precisamos nos voltar para ele tão somente se ele for verdadeiro. Não se volte para o cristianismo rápido demais, mas também não fique relutando de uma forma cética para sempre. Dê uma chance, investigue, tire as suas próprias conclusões, estudando, indo direto à fonte da palavra de Deus e daquilo que é dito, com fontes seguras sobre a palavra de Deus. Você se lembra da última coisa que Jesus disse para Natanael? Você crê por causa disso, Jesus diz. Vou lhe dizer a verdade, você verá anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante, as pessoas elas sempre se acham e se achegam a Jesus mais ou menos na defensiva, sem saber se ele satisfará suas necessidades ou não. Mas, quando você de fato encontra e conhece Jesus Cristo, ele sempre será muito mais do que você jamais imaginou que ele fosse. Eu gosto da explicação do pastor Timothy Keller sobre a fala de Jesus em que Natanael iria ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Conforme Timothy Keller, ele, Jesus, ele se refere à ocasião então do Antigo Testamento em que Jacó havia adormecido e visto uma escada entre a terra e o céu, com anjos subindo e descendo por ela. E os anjos são uma espécie de sinal da presença majestosa de Deus. Como as pessoas então se afastaram, diz Timothy Keller, de Deus e se destruíram umas às outras, há uma pedra enorme entre o céu e a terra, um muro entre o ideal e o real. Mas Jacó teve uma visão, o sonho de que, de alguma maneira, algum dia, existirá uma ligação entre o céu e a terra, um caminho para chegar à presença de Deus. E eis que Jesus faz a incrível afirmação de que Ele é esse caminho, Ele é o Logos do universo, a ponte entre o céu e a terra. Em outras palavras, ou em essência, Jesus ele está dizendo para Natanael o seguinte: Natanael, você espera que eu suba em um cavalo e destrua os opressores romanos? Mas eu vou lhe mostrar coisas maiores e melhores do que isso. Isso não vai mudar a condição humana e não derrotaria o mal e a morte e nem renovaria o mundo. A tua expectativa ainda é muito pequena, porque o teu conhecimento tem muito que crescer. Você tem muito que ouvir e ver, além do que você já sabe, além daquilo que você já viu. O que Jesus ele está dizendo então para Natanael é que por meio da encarnação e da morte na cruz, vou levar as pessoas à presença de Deus. São as afirmações do próprio Cristo, quando ele usa essa referência de Jacó, da escada, vendo anjos subindo e descendo do céu à terra. Por mais medo que você tenha de se decepcionar com Jesus, ele afirma que sempre será infinitamente mais do que nós procuramos. Sempre excederá nossas expectativas, será muito mais do que possamos pedir ou imaginar. Diante do seu, então, ceticismo ou talvez do seu entusiasmo, eu quero sugerir que você abandone, talvez aí os seus preconceitos e acompanhe Natanael. Procure conhecer realmente quem é Jesus e fale dele
as outras pessoas. Pare, por exemplo, e pense o nível do teu conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que você conseguiria falar sobre ele para alguém hoje? Quem sabe você precisa investigar mais, você precisa estudar mais, você precisa se relacionar com Jesus verdadeiramente. Logo, prepare-se então para mudar as suas prioridades e modos de pensar e agir. Qualquer que seja a causa, talvez aí da sua descrença ou expectativas, qualquer que seja ainda a sua dúvida ou esperança ou sonho que você tenha, quero dizer, você descobrirá algo muito maior em Jesus de Nazaré. Experimente investigar, experimente conhecer e saber sobre as grandes questões da vida a partir também do cristianismo. Que Deus te abençoe. Convido você para um momento agora de encerramento e de oração final a partir do Salmo 139, o verso 1 a 6 e os versículos 3 a 18. Vamos orar este salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e a comunhão e a paz do Santo Espírito seja com a vida de cada um e cada uma de vocês. Agradecemos a sua companhia. Um grande abraço, uma abençoada semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro.